Sabe aquela sensação de que os carros populares de hoje custam uma fortuna e ainda por cima parecem durar bem menos? Pois é, não é só uma impressão. Nessa análise, a gente vai entender exatamente por quê. Então, vamos direto ao ponto, né? A pergunta que não quer calar é: por que um carro popular hoje custa o dobro do que custava há 10 anos? E pasme, dura metade do tempo. Parece um contrassenso total. A gente paga mais caro por algo que vai quebrar antes. Mas acredite, tem uma lógica por trás desse custo que a gente não vê na concessionária. E a resposta? Bom, a resposta está num vilão meio invisível: as regulações. Elas estão forçando os carros a se tornarem cada vez mais complexos. O que é vendido como uma coisa boa, como progresso e sustentabilidade, na prática está criando veículos que são verdadeiras bombas relógio, caros e basicamente descartáveis. Certo. Então, para a gente entender de onde vem essa conta salgada, o primeiro passo é olhar de perto o preço real dessas regulações. E o nome que aparece direto nessa história é o Procon VL7. Basicamente é um programa do governo brasileiro para controlar a emissão de poluentes. A intenção é boa, claro, mas para atingir essas metas super rígidas, as montadoras tiveram que reinventar os motores, deixando tudo muito mais complexo. E adivinha quem paga essa conta no final? Pois é. E o impacto disso foi, assim, imediato e brutal. Dá uma olhada nesses números. Entre 2021 e 2022, nada menos que 59 modelos de carro e 15 tipos de motores foram descontinuados por causa do Procon VL7. E não para por aí, a próxima onda já está vindo. O que isso significa? Que aquela era do carro popular, mais simples e acessível, está com os dias contados. Ok, agora a gente vai abrir o capô e ver como essa complexidade toda se transforma no que a análise chama, de forma bem direta, de bombas relógio mecânicas. Vamos pegar um exemplo prático: o sistema Start-Stop, aquele que desliga o carro no semáforo para, supostamente, economizar combustível. Antigamente, uma bateria de carro durava uns 5 anos e custava, sei lá, uns R$ 400. Hoje, com esse sistema, a bateria é especial e o preço vai de R$ 1.200 até absurdos R$ 30.000. A pequena economia de combustível que se tem vira pó na primeira troca de bateria. E não é só o custo da bateria. Pensa no desgaste. Num trânsito pesado, um carro com um start-stop pode ligar e desligar umas 200 vezes por dia. Um carro normal? Talvez 2, 3 vezes. Imagina o estresse absurdo que isso causa em todo o sistema. No motor de arranque, nos rolamentos. É um desgaste que simplesmente não existia antes. E essa armadilha financeira fica ainda mais evidente quando a gente olha para os motores turbo downsized. Uma bomba de combustível, que era uma peça barata, coisa de R$ 300, hoje, num motor desses, pode custar R$ 5.000. Bicos injetores, a mesma coisa. O turbo em si, uma fortuna. Um reparo que antes era rotineiro, virou um pesadelo que pode condenar o carro. E a história se repete no câmbio. Lembra do câmbio manual? Inquebrável, rodava 300 mil quilômetros fácil. Se desse problema, o conserto era barato. Agora, os câmbios automatizados de dupla embreagem podem dar problema com menos de 100 mil quilômetros. E o conserto da famosa mecatrônica pode custar 8, 15 até 25 mil reais. Pensa bem, isso é quase metade do valor do carro usado. Simplesmente não vale a pena consertar. E aqui a gente chega na grande e irônica contradição de tudo isso. As regras que foram criadas para serem sustentáveis estão, na verdade, produzindo lixo mais rápido. Estão criando carros descartáveis. A vida útil de um carro, que era de 300 mil quilômetros, foi reduzida para 100 mil. Depois disso, economicamente, ele vira sucata. Bom, entender essa dinâmica de custos ajuda a gente a enxergar que, hoje, existem basicamente 3 filosofias diferentes de como se fabricar um carro no mundo. De um lado, a gente tem a filosofia japonesa, foco total na durabilidade, com mecânica confiável e simples. Pensa no Toyota. Do outro, a filosofia europeia, busca pela performance máxima através de sistemas super complexos e avançados. E mais recentemente, surgiu a filosofia chinesa. Tudo é eletrônica integrada, e o carro é tratado quase como um celular. Usou por um tempo, ficou obsoleto, troca por um novo. Manutenção? Muitas vezes nem é uma opção. Ok, o cenário é esse, meio assustador. A pergunta é, e agora, como se proteger? Como tomar decisões mais inteligentes para não cair nessas armadilhas e proteger o próprio patrimônio? A análise sugere uma estratégia de 4 passos, e a palavra-chave é simplicidade. Primeiro, se um carro simples com motor aspirado, câmbio manual, é o que se tem, cuide dele. Faça manutenção preventiva rigorosa, porque ele vira um patrimônio valioso. Segundo, na hora de comprar um carro, pesquise e priorize tecnologias que já são conhecidas e confiáveis. Fuja da novidade super complexa. Terceiro, não olhe só o preço na vitrine.
Calcule o custo total de posse, pesquise o preço das peças e da manutenção a longo prazo. E por último, talvez o mais importante, tenha uma reserva de emergência. Algo entre 10 e 15 mil reais guardados só para isso. Porque os reparos caros e inesperados, eles vão acontecer. E olha, essa história toda tem uma consequência maior que vai além da nossa garagem. Com o custo de ter um carro ficando tão proibitivo, a tendência é empurrar as pessoas para um novo modelo, a tal da mobilidade como serviço. Ou seja, em vez de ter o seu carro, você assina um serviço, usa um aplicativo, você deixa de ser dono. E isso nos deixa com uma reflexão final, que é muito poderosa. Tornar a posse de um carro algo inviável não é só um problema de dinheiro. É, no fundo, uma questão de autonomia. Porque, como diz a frase, a liberdade de ir e vir depende da capacidade de ter um meio de transporte que você controla. O que está em jogo aqui, no fim das contas, é o futuro dessa liberdade.